As luzes penduradas desenhavam círculos quentes no salão da quinta e a música, um fado leve misturado com risos, parecia lembrar-me a cada segundo que eu estava fora do lugar. O casamento da minha irmã Laura, o dia de maior orgulho da família. Como dizia minha mãe, para mim era um corredor estreito onde cada olhar me apertava o peito. Eu estava no fundo, a segurar a bainha do meu vestido lavanda, o único decente que tinha. O tecido, já sem brilho, denunciava quantas noites eu o lavei com cuidado, como quem tenta salvar um resto de dignidade. Respirei fundo, sorri, deseja-lhes felicidade e sai. Era o plano até ouvir a primeira faça. Não precisas de trazer presente, Hannah. Dona Margarida sorriu, doce o suficiente para ferir. Todos sabem que não podes. Os primos mais próximos riram. O som ricocheteou no vidro das janelas, nos talheres, nos copos de vinho. Senti o sangue subir-me à nuca. Mordi a língua para não me defender, para não transformar a humilhação em espetáculo. Laura, num branco perfeito, inclinou-se para a dama de honor, como quem partilha um segredo importante. Ela devia receber presentes, não dá-los. Outras risadas, algumas tímidas, outras afiadas. Fiz aquilo que aprendi desde miúda. Enrolei a dor e guardei-a atrás dos dentes. Avancei um passo, obriguei a boca a curvar-se num sorriso neutro. Eu só vim desejar-vos felicidade, disse, e a minha voz saiu mais baixa do que queria. O meu pai, Roberto, não precisou gritar. A decepção dele chega sempre antes das palavras. Devias ter ficado em casa. Hoje é um dia para o sucesso, não para a pena. A frase caiu como uma sentença. Os convidados entreolharam-se, alguns divertidos, outros visivelmente desconfortáveis. Eu, ali no fundo, tornei-me pequena de novo. A menina que um dia ouviu que sonhos não pagam contas. Segurei na carteira. Um passo para trás, dois. Pensei na saída. Sai, antes que o choro te denuncie. E quando dei o terceiro passo, a música morreu sem morrer. O DJ suspendeu um acorde no ar e as portas do salão abriram-se com a solenidade de uma igreja. Entrou alguém com um fato escuro e um andar seguro que fez as pessoas afastarem-se sem perceber. O tempo, por um instante, pareceu aprender a sussurrar. Eu reconheci a forma de respirar antes de ver o rosto. Nathan. Ele tinha me dito que não podia vir. Viagem de trabalho, amor! Última hora! Mas ali estava ele, a caminhar na minha direção, com a gravata solta e a mandíbula tensa, como quem atravessa uma tempestade para chegar a casa. Não te deixava enfrentar isto sozinha, murmurou, passando o polegar pela lágrima que eu ainda não sabia que tinha. Engoli em seco. O meu pai franziu o sobrolho. A mão de Dona Margarida apertou as pérolas como quem aperta um rosário. Eu senti a velha mistura de dor e raiva a querer tomar conta, mas havia qualquer coisa no olhar de Nathan que me puxou de volta à pele, para a firmeza. Não era raiva, era decisão. Ele virou-se para a mesa dos noivos. O salão inteiro, como um peito único, prendeu a respiração. Nathan tirou do bolso um envelope dourado. Colocou-o diante de Laura com a calma de quem devolve algo que nunca foi seu. Parabéns! A voz dele chegou a todos sem esforço. Uma casa oferecida por quem vocês mais humilharam hoje.
O silêncio explodiu. Houve quem tossisse, quem deixasse cair um talher, quem olhasse para mim como se finalmente me visse. Senti a terra mover-se 1 milímetro sob os meus pés. Laura piscou com força. Uma? Caça? Nathan assentiu, os olhos em mim por um instante, depois na minha família. Está totalmente paga. É o presente da Hannah para vocês. As palavras ficaram a vibrar no ar como um copo a ponto de estalar. A minha mãe abriu a boca sem som. O meu pai ficou pálido. Eu não disse nada não por falta de vontade, mas porque, pela primeira vez, já não precisava de me defender. Entre o orgulho ferido e a vergonha pública, algo dentro de mim partiu. E outra coisa nasceu no lugar. Doía, mas era um tipo de dor que vinha com ar, com espaço. Ali, naquele salão de Sintra que sempre me lembrava que eu tinha menos, percebi que talvez eu, afinal, tivesse mais. Não mais dinheiro, mais verdade. E a verdade, quando entra, não pede licença. A música não voltou, os sorrisos também não. Ficou só o som do próprio silêncio limpo, implacável, verdadeiro. E, no entanto, enquanto todos tentavam compreender o que tinham acabado de ouvir, eu sabia que aquela noite não começara ali. Começara muito antes, no sítio onde os segredos se guardam e a coragem aprende a crescer no escuro. Aquela noite no salão não começou ali. Começou anos antes, quando eu aprendi a esconder as minhas derrotas no bolso do casaco e a sorrir como quem diz: está tudo bem. Não estava. Lembro-me da primeira conversa séria com meu pai sobre o que eu queria ser. Arquitetura? Roberto encostou-se na cadeira como quem se afasta de um perigo invisível. Isso é para gente com apelidos compridos e contas bancárias ainda maiores. Tu precisas de um emprego, não de um sonho. Eu disse que o desenho me salvava do barulho do mundo. Ayla respondeu: sonhos não pagam hipotecas. Guardei essa frase numa gaveta. E, talvez por teimosia, comecei... Os meus primeiros clientes eram mesas de madeira frias e noites mais frias ainda. Num quarto alugado no Bonfim, no Porto, eu desenhava cozinhas que nunca ia usar e salas onde não cabia a minha vida. Havia dias em que o estômago rosnava mais alto do que o lápis no papel, e a fome parecia ter um relógio próprio. A primeira queda foi elegante e cruel. Um café de esquina deu-me a oportunidade de redesenhar o interior. Eu passei 2 semanas a viver de café e pão, a medir milimetricamente cada prateleira. Quando apresentei o projeto, a dona olhou, sorriu e contratou alguém mais experiente para executar a minha ideia. Recebi um obrigada e uma fatia de bolo. Saí com as mãos vazias e um desenho que já não era meu. A segunda queda foi suja. Partilhei um portfólio com uma colega de faculdade, alguém a quem chamei amiga. 2 meses depois, vi as minhas linhas num concurso municipal. O nome dela por cima, o meu silêncio por baixo. Quando a confrontei, ela encolheu os ombros. Inspiração, Hannah. Toda a gente se inspira em toda a gente. Naquela noite, vomitei no lavatório uma mistura de raiva e vergonha. E depois, lavei a cara, como quem lava uma ferida que não quer infecção.
Não volto a confiar assim, prometi ao espelho. A terceira queda foi uma lição de humildade. Acertei o preço errado, baixei demasiado e um casal inglês olhou para mim como se eu estivesse a vender bijuteria em vez de trabalho. Senti-me barata. Aprendi que quem não sabe quanto vale, aceita migalhas e chama-lhes almoço. Foi nessa altura que o Nathan entrou na minha história não como Salvador, mas como Porto. Ele não me colocou numa vitrine. Trouxe-me um quadro de contas. Isto és tu a fazer arte. Ele pousou a mão nas minhas maquetes. Falta-te fazer negócio. Aquela frase doeu mais do que um insulto, porque era verdade. Passamos serões a ajustar valores, a desenhar propostas claras, a definir prazos. Ele fazia perguntas difíceis, eu chorava, respondia, reescrevia. A cada noite, a minha raiva contra o mundo diminuía 1 centímetro e a minha responsabilidade aumentava 2. Foi também quando algo improvável aconteceu. Recebi um e-mail em francês, mal traduzido, de um casal que tinha visto um projeto meu numa página pequena de Instagram. Gostamos da sua luz. Lembrei-me de rir, incrédula, da minha luz. Durante semanas, trabalhei com medo de falhar medir. Revisei, voltei a medir. No dia em que o dinheiro caiu na conta, sentei-me no chão, entre rolos de papel e lápis partidos, e chorei, não de alívio de pertença. Pela primeira vez, senti que a minha vida estava a acontecer no sítio certo. Com o primeiro pagamento, não comprei um vestido novo, paguei uma prestação atrasada dos meus pais. Ninguém soube. Eu disse a mim mesma que era a forma adulta de amar. Ajudar sem receber aplausos. Quando o segundo projeto veio um toalhas minúsculo em Gaia que transformamos num lar, registrei a empresa Hannah Design Group LDA. Com o terceiro, renegociei a dívida dos meus pais. E com o quarto, liquidei 2 meses de uma vez. Cada transferência tinha um peso e um segredo. Talvez por isso, quando a minha mãe disse: "Todos sabem que não podes", eu senti um estalo por dentro, que não era só dor, era injustiça. Mas houve mais. A tal amiga tentou voltar, pediu desculpa, disse que juntas éramos invencíveis. Eu convidei-a para café. Ouvi sem interromper e voltei para o estúdio com uma certeza mansa. As traições não me definem. As escolhas é que sim. Enviei-lhe um e-mail cordial a recusar. E nessa noite desenhei uma sala com uma janela enorme. Quis ver o mundo entrar. Nem tudo foi bonito. Perdi aniversários, falhei jantares, adormeci em cima de plantas. Vi-me a preferir a companhia dos meus projetos à de pessoas que me faziam sentir pequena pela falta de um sobrenome caro. Cresci num silêncio que às vezes parecia solidão. Outras era liberdade. Quando paguei a última prestação em atraso dos meus pais, fiquei à porta do banco com um recibo na mão e o coração aos saltos. Quis ligar-lhes, não liguei. Eu ainda acreditava que um dia eles iam olhar para mim e ver não a filha economicamente inviável, mas a mulher que aprendeu a traduzir dor em linhas retas. Por isso, naquela noite em Sintra, quando a minha mãe sorriu para me ferir e o meu pai me pesou com a palavra pena, eu não estava vazia, estava cheia, cheia de quedas, de contas feitas a lápis, de contratos lidos à luz da cozinha, de perdões engolidos, cheia de um amor que escolhe dar em silêncio.
E foi por isso que, quando as portas do salão se abriram e o Nathan entrou com o envelope dourado, eu não vi ouro, vi luz, a mesma que aquele casal francês tinha reconhecido no meu trabalho. A luz que as quedas não apagaram, só concentraram. O resto vocês já sabem, ou pensam que sabem. As portas rangem um nada, um som tão pequeno que naquela hora parece uma fenda aberta no mundo. O salão inteiro inspira junto. A música suspende-se num acorde incompleto. E eu, com as mãos ainda a tremer, vejo o Nathan avançar como quem conhece a direção, mesmo no meio de um nevoeiro. Há uma tensão elétrica no ar, daquelas que antecedem a trovoada. Ele não levanta a voz. Não precisa. O silêncio faz de amplificador. Boa noite! O timbre dele pousa em cada mesa, sem pressa. Vim celebrar com a família. A palavra família prende-se na garganta de alguns. A minha mãe, Dona Margarida, endireita as costas, perolado no colo, olhar afiado. Isto é uma cerimônia privada e eu sou da casa. Nathan sorri breve, como quem quer poupar pólvora. Depois volta-se para mim e o salão deixa de existir por um segundo. Não te deixo sozinha. Ele caminha até a mesa dos noivos. O brilho do candelabro cai inteiro sobre o envelope dourado na mão dele, como se o destacasse para a fotografia da noite. Laura aperta o buquê. Ryan, o noivo, tenta compor um sorriso social e falha. Nathan pousa um envelope em frente aos dois, com uma gentileza que contrasta com a gravidade do momento. Parabéns! Uma caça. As palavras caem devagar, como moedas que batem no fundo de um poço. Alguém solta um quê? Outro ri nervoso. A minha mãe murmura: teatro entre dentes. O meu pai, Roberto, cruza os braços a vestir a capa de juiz. Uma casa, Ryan repete, a voz fina, como se testasse o gosto da frase. Está a brincar? Não. Nathan abre o envelope e retira uma pasta fina. Documentos, escritura, comprovativos, transferências. Está pago. Ele não empurra papéis. Alinha-os um a um, girando a pasta para que todos vejam. E então acontece. Nomes, números, datas ficam expostos sob a luz. E a ficção cuidadosa que a minha família manteve durante anos começa a perder tinta. Isto é ridículo! O meu pai dá um passo à frente, procurando um erro de impressão. De onde vem esse dinheiro? Nathan não me olha para responder, olha para eles. Do trabalho da Hannah. O meu corpo reage antes da cabeça. O coração dá um salto, não de medo de reconhecimento. O salão raspa de cadeiras, gente a inclinar-se sobre a curiosidade. Há telemóveis a serem levantados, os ecrãs viram olhos extra. Ela mal terminou a faculdade! A minha mãe solta, quase num riso. E mesmo assim, Nathan continua. Sereno pagou 2 prestações vossas atrasadas há 1 ano e outras mais nos meses seguintes. Tudo sem dizer nada. Ele aponta sem agressividade, só com precisão. Podem confirmar pelos extratos. Hannah Design Group, LDA, o nome da minha empresa, pronunciado alto naquele lugar que tantas vezes me encolheu, abre uma janela no peito. Sinto ar frio e quente ao mesmo tempo. E sinto raiva também não da exposição,
mas de anos em que a minha competência foi tratada como fantasia infantil. Laura tenta recuperar o controle da narrativa. Então isto é o quê? Um espetáculo? Queres humilhar-nos no nosso dia? Eu olho para ela. Durante muito tempo, invejei como as salas se inclinavam a seu favor. Hoje vejo uma miúda assustada dentro de um vestido caro. Eu vim celebrar. A minha voz surpreende-me, firme. Falo pouco, irmã, mas eu fiz isto por amor, por família. Família? O meu pai ri sem humor. Família não dá esmolas para depois anunciar perante todos. Nathan dá um passo lateral, abrindo espaço para mim, mas não me esconde. Ninguém anunciou nada, senhor Roberto. O tom dele corta suave. Anunciaram vocês quando escolheram humilhar a vossa filha. O resto é verdade. E a verdade dispensa megafone. Um murmúrio corre o salão. Vejo a tia que sempre me ignorou baixar os olhos. Vejo o DJ com a mão suspensa sobre o fader, como se o som dependesse de uma permissão moral. Vejo um fotógrafo parar no meio do clique, a câmera a meio caminho. Isto é mentira! A minha mãe empalidece, tenta resgatar a versão confortável. Alguém forjou isto. Forjar? Nathan nem precisa ironizar. Abre o último bolso da pasta e retira um papel com o carimbo do banco. Confirmado. As provas são um espelho. Ninguém gosta de olhar quando sabe que a imagem vai doer. O meu pai afrouxa o nó da gravata. Laura pousa o buquê, Ryan fixa os números, como se examinasse um exame que não estudou. Por dentro, algo endireita-se em mim. Não é triunfo, é alinhamento, como quando uma estante finalmente assenta no nível certo. Por quê? Laura pergunta. Mas desta vez, sem lâminas, só desorientada. Por que farias isso por nós? Eu respiro. Lembro-me das noites frias no Bonfim, do café barato, das quedas que me ensinaram preço e valor. Lembro-me de cada transferência feita com mãos a tremer e coração obstinado, porque eu acreditava que família se salva, mesmo quando não nos vê. Digo, e a minha voz não falha. A minha mãe põe a mão no peito, perdida entre orgulho ferido e culpa atrasada. O meu pai abre e fecha a boca. Não tem discurso pronto. E é nesse vazio que a sala finalmente se cala, não por choque, mas por respeito involuntário. Nathan toca-me de leve nas costas. É um convite para sair, não uma fuga. Nós viramos. O corredor parece mais largo. Atrás ficam as versões de mim que nunca couberam nos jantares de domingo. Ao passarmos pelas portas de vidro, o ar da noite bate-me na cara como um batismo. Sintra respira. Eu também. Ouço o salão a tentar recuperar a música, tropeçando num refrão que já não encaixa. E enquanto o frio me limpa a pele, percebo que aquele minuto não pertence só a nós. Telemóveis captaram, bocas vão contar, olhos vão partilhar. A verdade, quando sai do quarto, aprende a correr. Na manhã seguinte, acordei com um mar dentro do telemóvel. Notificações como ondas curtas arrebentar no ecrã. Partilhas, menções, pedidos de seguimento. Alguém tinha filmado o momento do envelope dourado. Outros tinham apanhado a minha mãe a travar a respiração. Alguém, mais perto,
captou a minha cara quando ouvi o nome da minha empresa em voz alta. O vídeo subiu, multiplicou-se, ganhou legendas que eu não escrevi. A irmã pobre ofereceu uma casa. Era simples e mentiroso na simplicidade. O algoritmo não tem piedade. Abri uma mensagem e vieram 100. Jornal das 8 a querer entrevista ao vivo. Podcasts a prometer. Uma conversa que vai inspirar o país. Lojas de móveis a oferecer parcerias. Um banco a propor uma campanha sobre sonhos possíveis. Li os temas e vi a armadilha. Queriam a minha história, mas no formato que não me pertence, a fábula espremida até caber num anúncio. Nathan entrou no quarto com 2 cafés. E aquele silêncio bom de quem sabe esperar. Estais em todo o lado. Sorriu, cansado por mim. É o problema de um segredo quando encontra escadas. Respondi, a tentar uma leveza que não sentia. Naveguei pelas mensagens como quem passa a mão por um tecido áspero. Colegas de faculdade que nunca me ligaram agora escreviam orgulho. Uma antiga cliente que me regateara o preço pedia agenda com urgência, querida. Um primo enviou sorrisos e o IBAN a brincar e não tanto. E entre o ruído havia uma rapariga de Bragança. Obrigada, eu também desenho em silêncio. Essa sim doeu bonito. A primeira chamada foi da produção de um talk show. Queremos a sua mãe também, imagina a reconciliação em direto. Senti a pele encolher. Desliguei com educação. O segundo convite vinha com números. Dinheiro, muitos. O suficiente para comprar 3 vestidos lavanda que não precisassem de truques para parecer novos. E ainda assim, a palavra dentro de mim pesava mais paz. Nathan sentou-se ao meu lado. Recusar isto vai parecer arrogância. Aceitar vai parecer que eu precisava da aprovação que recusei ontem. Dei de ombros. E eu não preciso. Não era heroísmo. Era autopreservação. Eu conheço o preço da vitrine. Um dia és exemplo, no outro, espetáculo. E eu tinha prometido a mim mesma não voltar a ser personagem da história de outra pessoa. As horas seguintes provaram que a internet é um espelho partido. Uns chamavam-me a milionária silenciosa, uma piada de mau gosto, porque o dinheiro nunca foi a parte mais difícil. Outros questionavam se os extratos eram verdadeiros. Alguém insinuou que o Nathan queria mostrar poder. Li tudo, como se a dor alheia se curasse com factos. Não cura. Para não me perder, voltei às rotinas que me montaram os ossos. Abrir o software, guardar um ficheiro com data, nomear layers, revisar medições. O mundo ardia em comentários e eu desenhava uma cozinha pequena com uma janela enorme. Talvez porque, quando a vida grita, o meu antídoto sempre foi fazer. No final da tarde, aceitei uma chamada. Não de uma televisão, não de um patrocinador, da tal rapariga de Bragança. Não sei se devo continuar, disse ela, a voz a tremer num país inteiro de dúvidas. Não sei dizer-te que sim, respondi. Mas sei dizer-te que eu só aprendi quando fiquei. E ficar dói, mas ensina. Quando desliguei, percebi que, apesar do barulho, eu estava a construir uma coisa que não se mede em likes, uma linha reta entre o que eu acredito e o que eu faço. E essa linha, se não tremer hoje,
Aguenta amanhã. À noite, o telefone tocou menos. O algoritmo encontrou outro incêndio para soprar. A casa voltou a ser casa. O cheiro do jantar, a caneca de chá, o som das chaves do Natan no aparador. Sentei-me no sofá e deixei, pela primeira vez desde a festa, o corpo pesar. O orgulho tem um cansaço próprio, o amor também. Se quiseres desaparecer uns dias, Nathan começou sem terminar. Não quero fugir, respondi. Só não quero transformar o que aconteceu num palco. Ele assentiu. Não me pediu explicações. Abraçou-me com os braços que ontem seguraram a minha verdade diante do mundo. E então, como se o destino tivesse ouvido a palavra palco, alguém bateu à porta. 3 toques inseguros, a meio caminho entre coragem e vergonha. O meu coração reconheceu o ritmo antes da cabeça. Nathan levantou-se e fiquei de pé à meio. Elle abriu. Do outro lado, com os olhos inchados e o cabelo fora do lugar milimétrico de sempre, estava minha mãe. Hannah, disse, e a voz que muitos usaram para me reduzir encolheu-se num pedido pequeno. Podemos falar? A verdade corre depressa, mas às vezes para curar precisa de andar devagar. A minha mãe entrou como quem pisa terreno sagrado e estranho ao mesmo tempo. Não se sentou, ficou ali, no limite entre a entrada e a sala, braços juntos, as mãos a torcerem-se uma na outra, como se tentassem desfazer um nó antigo. Não dormi, disse, sem ornamentos. O que te dissemos foi crueldade. Passei anos a confundir aparência com valor. Protegi a nossa imagem e perdi-te no processo. Palavras dela, diretas, sem maquilhagem, doeu ouvi-las, não porque eram falsas, mas porque eram verdadeiras e tardias. A verdade tem um atraso que corta. Eu podia ter começado por contabilizar as feridas, contar os jantares em que fui a piada discreta, as vezes em que sonhos não pagam contas foi o sal na sopa, mas o rosto dela, cansado e despenteado, não me pedia um julgamento, pedia um porto. Eu só queria que me visses, respondi. A voz baixa, mas inteira, não por dinheiro, por quem eu sou quando ninguém está a aplaudir. Os olhos dela brilharam, não com orgulho, com arrependimento. Agora vejo, a tua luz sempre esteve aqui. Eu é que estava de costas. Ficamos assim um segundo longo, com silêncios a dizerem mais do que frases. E foi então que bateram de novo à porta. Nathan abriu. Laura, de vestido simples e olhos vermelhos, entrou devagar. De repente, parecia mais nova do que eu e mais pesada. Eu não devia ter dito o que disse, por a voz dela tremeu, mas não fugiu. Ontem, quando o Ryan me mostrou a escritura, eu percebi. Não por vergonha, por merecimento. Eu não mereço aquela casa. Olhei para minha irmã como quem observa um espelho do passado. A miúda, habituada a ser o centro, sem nunca ter aprendido o peso do que dá quem está nas margens. Fica com a casa. Disse, não como troféu, como lembrete, a bondade não precisa de testemunhas. Ela piscou, confusa. Depois do que te fizemos. Como é que consegues? Respirei. O perdão,
Quando chega, não vem com fogos de artifício. Vem como um cobertor gasto que ainda aquece. Porque se eu não te perdoar, fico ligada a ontem. E eu quero viver amanhã. A minha mãe levou a mão ao peito, como se um fecho tivesse aberto por dentro. Tentou dizer obrigada, mas o som partiu-se ao meio. Nathan, discreto, pousou chá na mesa e recuou, como um técnico de luz que sabe a hora de sair de cena. O telefone vibrou na bancada. Ignorei. Outra vez. Pela primeira vez em dias, o que estava a acontecer não era um espetáculo público, era um ajuste fino de alma. O teu pai ficou no carro, disse a minha mãe, com um meio sorriso triste. A vergonha é uma casa difícil de deixar. Ele não precisa de pedir perdão, respondi. E a frase surpreendeu-me pela serenidade. Só precisa de parar de medir o valor em euros. Laura soltou o ar como quem sai debaixo d'água. Abraçou-me, não como no Natal das fotos, mas como quem pede licença e é recebido. Senti a fragilidade dela no ombro. Não era a punição que eu queria dar-lhe. Era uma oportunidade de recomeço que eu queria oferecer-lhe, a mesma que um dia alguém me deu quando eu não a merecia. Elas saíram com promessas curtas e uma timidez que pela primeira vez me pareceu bonita. O corredor fechou-se atrás delas e eu fiquei na janela, a olhar a rua como quem procura sinal de chuva. O céu ficou igual. Eu não. Pouco depois, um carro estacionou outra vez. Ouvi a porta bater com cuidado. Passos, o toque. Nathan não precisou perguntar se eu estava pronta. Eu estava. O meu pai entrou sem casaco, a gravata frouxa, a idade de repente correta no rosto, tirou o chapéu como quem pede licença numa igreja. Não fiz por mal. Começou e o velho reflexo de defesa quase me subiu à garganta. Mas ele continuou, a voz mais baixa. Fiz por ignorância e orgulho. E medo? Medo de te ver cair e de não te conseguir levantar. Eu podia ter dito que ele foi a mão que empurrou quando eu já estava na borda. Podia, talvez, noutra vida, dissesse. Nesta, fiquei a esperar. Ele meteu a mão no bolso do sobretudo e tirou uma caixinha de veludo. Abriu a pulseira de ouro da minha mãe, a mesma que brilhava nos domingos em que eu era invisível. A tua mãe quer que a tenhas. Disse, respirou fundo que pertence à filha que se fez sozinha. O mundo ficou muito quieto. Aquilo não era ouro, era reconhecimento solidificado. Um país inteiro de domingos a mudarem de significado de uma só vez. A pele do meu pulso arrepiou quando a pulseira tocou. Eu não chorei por beleza, chorei por justiça. Vendemos o carro, disse o meu pai, quase envergonhado. Vamos vender a casa grande também. Precisamos de aprender outra vez a medir o essencial. Assenti. Não me cabia resgatar-lhes a consciência, mas cabia-me acreditar na mudança quando ela é humilde. Ele olhou as fotografias na parede, a nossa pequena cerimônia de casamento, o meu primeiro escritório improvisado. Eu com lápis no cabelo e abanou a cabeça num misto de perda e reparação. Não te vi, confessou. Tive medo de te ver e ter de me ver a mim. Agora vejo. Quando ele saiu, a casa ficou maior
E eu, mais leve não porque venci, mas porque soltei um peso antigo que me arredondava os ombros. Nathan aproximou-se, encostou a testa à minha. Não tinhas de os perdoar. Disse. Tinha, respondi. Não por eles, por mim. Perdoar cobrou o seu preço. Engolir ofensas sem as negar. Reconhecer feridas sem as exibir. Escolher a paz quando a raiva prometia fogo. É caro. Mas devolve-nos a pele ao tamanho certo. O telefone vibrou outra vez. Desta vez, li a mensagem. Obrigada por não desistires de nós quando não merecíamos. Laura. Respirei fundo, escrevi devagar. Garante que ninguém mais se sinta como eu me senti. Anuat puzu macia? Na janela, a luz dos prédios desenhava um mapa tranquilo. A pulseira no meu pulso devolvia lampejos ao teto, como se a casa tivesse aprendido uma nova linguagem. Eu pensei nas câmaras, nos convites, nas manchetes. Pensei na miúda do Bonfim que desenhava cozinhas para pagar rendas. Pensei em como o silêncio, às vezes, é a única plateia que importa. E percebi que o perdão não apaga o passado. Ensina-nos a levá-lo sem cochear. Na cozinha, o computador esperava aberto num projeto pequeno. Uma sala estreita com uma janela impossível de grande. Sorri, talvez amanhã eu a desenhe ainda maior. E enquanto o vapor do chá fazia arabescos no ar, uma nova notificação chegou não de um canal, nem de um patrocínio. Um e-mail de uma associação, Habitat Jovem Portugal, a convidar-me para ajudar a reabilitar a casa de uma senhora sozinha, porque vimos a forma como transformas dor em espaço. Desta vez o coração disse sim antes da cabeça. Talvez o próximo desenho não fosse só meu. Na manhã seguinte, a casa parecia falar noutra língua. O ruído de notificações tinha se calado e, no lugar dele, ouvi coisas mais pequenas. A chaleira a respirar antes de ferver, as tábuas do chão a estalar devagar, o vento a escrever qualquer coisa nas cortinas. Descobri que o silêncio tem texturas e que algumas são macias, como uma manta antiga. A pulseira de ouro no meu pulso apanhava o sol e devolvia-o ao teto em pequenos círculos. Não era ostentação, era testemunho. Cada reflexo lembrava-me que às vezes é preciso despir o barulho para vestir a verdade. E a minha verdade agora cabia em mim sem folgas. Abri o e-mail da Habitat Jovem Portugal outra vez. Li devagar, como quem prova um doce raro. Vimos o seu trabalho e a forma como transforma dor em espaço. Precisamos de alguém para reabilitar a casa da Dona Lourdes. Mora sozinha. Janelas pequenas, pouca luz. Talvez a Hannah saiba onde abrir um céu. Sorri. O mapa estava à minha frente. Uma casa cansada, uma mulher que o país esqueceu, uma janela por inventar. Lembrei-me da rapariga de Bragança. Lembrei-me de mim no Bonfim. Lembrei-me de cada sala que desenhei para aprender a respirar. Nathan encostou-se ao batente da porta com a caneca de café nas mãos. Ainda queres paz? Perguntou cúmplice. Quero. Responde! Mas a paz, às vezes, é fazer barulho no sítio certo. Ele riu, aquele riso baixo de quem entende o peso das minhas escolhas. A paz que eu procurava não era fuga, era direção.
Não era apagar o que aconteceu, era dar-lhe um propósito que não acabasse em manchete. Voltei ao computador e abri um ficheiro novo. Nomeei-o Lourdes. Janela grande. Vum. Esbocei a planta da casa como quem escreve uma carta. Em cada traço procurei uma pergunta. Onde dói? Onde falta? Onde podemos abrir luz sem ferir as memórias? O cursor piscava como um coração. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava a provar nada. A ninguém estava a oferecer o que sei. A campainha tocou. Não era imprensa, não era família, um vizinho idoso a pedir ajuda para subir um móvel. Subi e, enquanto empurrávamos a madeira pesada pelo corredor, ele disse: "Vi-te na televisão do café." Não precisava de ter mostrado tudo aquilo, sabes? Eu não mostrei nada, respondi, a sorrir. Só deixei de esconder. Ele assentiu como quem ouviu uma lei simples da vida. De volta à sala, sentei-me no chão, tal como no dia em que entrou o primeiro pagamento. A diferença é que agora não chorava por pertença. Pertenço. A casa sabia. A cidade também. Sintra respirava no longe e eu, no perto, agradeci pelo silêncio que restava depois da tempestade. Pensei nos meus pais, na lentidão bonita de uma consciência a acordar. Pensei na Laura, no peso novo que é pedir desculpa e ficar. O perdão custou caro, sim, mas deu-me uma coisa que eu não sabia que me faltava: postura. Não de queixo erguido, de coluna alinhada. Peguei no telemóvel. Abri as mensagens. Não fui aos convites de talk show, nem às propostas de publicidade. Fui ao comentário da rapariga de Bragança. Obrigada. Eu também desenho em silêncio. Escrevi. Continua. Se precisares de uma janela, eu ajudo-te a abri-la. À tardinha, a luz baixou nas paredes como um véu. Nathan apagou metade das lâmpadas e deixou a sala a meio tom. Foi quando percebi: o silêncio bonito não é ausência de som, é presença de sentido. É quando o corpo e a história se sentam à mesma mesa, sem briga. Antes de fechar o portátil, gravei o ficheiro e escrevi uma nota no canto. Luz é um verbo, porque para mim sempre foi iluminar, abrir, revelar, aquecer. E agora, se estás desse lado e já te chamaram pouco, tarde ou impossível, quero ouvir-te. Conta nos comentários. Quando foi a tua janela? Onde é que te disseram que não cabias? E como é que aprendeste a entrar assim mesmo? Eu leio tudo. Às vezes, uma história é a luz que outra pessoa precisa. Quanto ao que vem a seguir, na próxima parte, vou contigo à casa da Dona Lourdes. Vamos medir paredes, ouvir memórias e descobrir juntos onde nasce uma janela que muda mais do que um quarto, muda uma vida. Porque, se aprendi alguma coisa, foi isto: a melhor vingança não é o aplauso, é a paz de fazer o certo quando ninguém está a ver. O silêncio finalmente ficou bonito. E nesse silêncio comecei.